Questão número 11. A questão número 11 traz aqui uma figura formada por 3 triângulos com ângulos agudos de 30 graus. Notem aqui os ângulos agudos. 30 graus. São triângulos retângulos. Aí ele diz que o segmento que vai de B até C, tem 3 centímetros e pede para descobrir, para nós encontrarmos a medida do segmento ED. Ou seja, segmento que vai de E até D. O problema nos dá alguns dados, como o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Muito bem, isso implica que além dos conhecimentos de semelhança de triângulos, nesse momento nós vamos abordar um pouquinho das razões trigonométricas. Nós precisamos chegar aqui nesse cateto. Porém, até o momento nós só temos esse. Podemos então encontrar a hipotenusa desse primeiro triângulo, pois a hipotenusa desse primeiro triângulo é justamente um cateto do próximo triângulo. Isso vai nos facilitar muito. Então vamos lá, vamos colocar esse abençoado na nossa lousa, esse primeiro triângulo. Esse triângulo de vértices A, B, C. É um triângulo retângulo. A medida de A até B eu não tenho, mas eu tenho aqui a de B até C, que é de 3 centímetros. Tenho um ângulo, que é de 30 graus. E tenho seno, cosseno e tangente para esse ângulo. Muito bem, eu quero descobrir a hipotenusa. O que eu estou falando desse ângulo aqui de 30 graus? Muito bem, para eu descobrir quem são os catetos, eu sei que o lado maior é a hipotenusa. Eu sei que isso aqui é a hipotenusa. A hipotenusa sempre fica oposta ao ângulo reto. Então, você achou o ângulo reto, o que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Mas eu quero saber agora quanto aos catetos. Eu tenho 2 catetos, mas qual que é o oposto, qual que é o adjacente? Cateto oposto e cateto adjacente é oposto ou adjacente ao ângulo. Então, eu preciso saber onde está o ângulo. O ângulo está aqui. Cateto oposto ao ângulo é para onde o ângulo está olhando, apontando. Esse aqui é o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente. Muito bem. Eu tenho o valor do cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Vou utilizar uma razão trigonométrica chamada seno. Essa razão trigonométrica, o seno, seno de x, implica em cateto oposto sobre hipotenusa. O seno do ângulo de 30 graus, ele deu o valor aqui, é meio. Eu sei que o cateto oposto vale 3. A hipotenusa é o que eu quero descobrir. No caso, eu vou chamar essa hipotenusa de x. Vamos multiplicar em cruz para encontrarmos o valor de x. Everaldo, você está muito quieto, meu amigo. Vamos calcular um pouquinho? Vamos lá, Rodrigo. Qual o valor de x nesse caso aqui, meu irmãozinho querido? 6. Muito bom. Já descobrimos, então, que esse cateto do segundo triângulo tem 6 centímetros. Muito bem. Eu preciso ir para o próximo triângulo. Então, seria favorável eu calcular agora a hipotenusa. Muito bem, vamos pegar esse segundo triângulo para analisar então, meu amigo Everaldo. Com certeza. O segundo triângulo é um triângulo retângulo também, de vértices A, C, D. Vértices A, C, D. Muito bem. Nós temos a medida de AC, Everaldo? 6 centímetros. 6 centímetros. Nós temos o ângulo A, que é de 30 graus. E queremos descobrir a hipotenusa.
Nós queremos descobrir aqui a hipotenusa. Vou chamar essa hipotenusa de x'. Muito bem, Everaldo. Agora nós temos que descobrir. Sabemos quem é a hipotenusa, né? A hipotenusa é o lado maior do triângulo Com retângulo. certeza. Então a hipotenusa, só você olhar o ângulo reto para onde ele aponta é a hipotenusa. Sabemos que aqui é a hipotenusa. O x' é a nossa hipotenusa. Mas e agora, o que será que é esse 6, não, Everaldo? Esse 6 é o cateto adjacente ao ângulo que nós temos, que seria o 30 Ah, graus. muito bem. Por quê? Porque aonde o ângulo aponta, ou seja, para onde ele está olhando, é o cateto oposto. O que ficou aqui próximo a ele é justamente o cateto adjacente ao ângulo. Muito bem, Everaldo, você tem um A mais na aula de matemática de hoje. Aqui, para utilizar cateto adjacente, que é o valor que eu tenho, e a hipotenusa, que é o valor que eu quero encontrar, qual razão trigonométrica é mais favorável, Everaldo? Cosseno. Cosseno, porque o cosseno de x é? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Muito bom. O cosseno de 30 graus tem como valor? Raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. O cateto adjacente? 6. 6. E a hipotenusa é o que eu pretendo encontrar, x'. Muito bem, multiplicando todo esse abençoado em cruz, eu tenho que raiz quadrada de 3 vezes x' é igual a 2 vezes 6, que dá 12. Daqui eu tenho que x' é igual a 12 dividido por raiz quadrada de 3. Ai, meu Deus do céu. E agora, Everaldo? Racionalização. Racionalização de denominadores. Oh, meu papai do céu. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. X' é igual a 12 sobre raiz quadrada de 13. Para racionalizar o denominador é bem simples, É não de é, 3, hein, Everaldo? Rodrigo? De 3. Raiz quadrada de 3. É só eu multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. 3. Né? Isso. É interessante, porque aqui eu estou quase colocando 13, meu amigo. Veja só como anda o seu companheiro de trabalho nesse momento. Vamos solicitar readaptação urgente. Raiz quadrada de 3. É só multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Muito bem, quando eu faço raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado. E automaticamente nós vamos cancelar a raiz, ficando com apenas 3 no denominador. Você viu que voz sensual que eu fiz agora? Ficamos então com x' igual a 12 raiz quadrada de 3 sobre 3. 3. Podemos fazer alguma coisa ainda, meu amigo? Simplificar. Simplificar. Vamos 12 simplificar. por 3 Por são quanto? 4. Por 3. Né? Então vamos dividir o numerador e o denominador por 3. Dividindo 12 por 3 temos 4. denominador dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 1 é 4 mesmo. 4 raiz quadrada de 3. Muito bem. Então eu tenho que esta medida aqui tem 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Terminamos por aqui, Everaldo? Ainda não, Rodrigo. Falta ainda o segmento ED. Ai, meu papai do céu. Vamos lá então para esse segmento ED. Vamos desenhar então, para ficar mais fácil, o triângulo DEA. Vamos desenhá-lo aqui como nós fizemos com os outros. Estou desenhando ele
pequeno porque eu estou com muito pouco espaço na minha lousa. Aqui seria o A, aqui o D e aqui o E. Tem um ângulo reto aqui, tem um ângulo aqui de 30 graus, tenho a medida de A até D, que é de 4 raiz quadrada de 3, e pretendo descobrir o que aqui, Everaldo? O segmento que nós estamos procurando, Rodrigo. Seria o segmento ED. Muito bem. Esse segmento aqui é o que eu quero. Vamos lá. Sabemos que o lado do triângulo que se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa. E nesse caso não iremos utilizá-la para nada. Uma porque não tenho dados nela e outra porque não é o que é requisitado pelo problema. Muito bem, vamos então descobrir a ordem dos catetos. Vimos também que o cateto que se opõe ao ângulo referido, ou seja, para onde o ângulo que eu estou trabalhando olha, é chamado de cateto oposto, o outro é o cateto adjacente. Everaldo, existe alguma razão trigonométrica que não envolve hipotenusa, apenas o cateto oposto e o cateto adjacente? Podemos utilizar tangente. Ok, então vamos para a tangente. Temos que a tangente de um ângulo x é dada pela razão trigonométrica cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 30 graus, nós sabemos o valor, Everaldo? Sim, Rodrigo. Raiz de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso aqui é igual ao cateto oposto. Temos o valor do cateto oposto? Não temos. É o que queremos, né? Isso mesmo. Podemos chamar ele, para continuar a ideia, de x duas linhas. Com certeza. E qual que é o cateto adjacente? 4 raiz de 3. 4 raiz quadrada de 3. Muito bom. Aqui nós multiplicaremos em cruz, resultando então em 3x, duas linhas, igual a 4 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado. E já vimos anteriormente que nesse caso cancela a raiz, fica apenas o 3. Então, nós temos aqui que x, duas linhas, é o mesmo que 4 vezes 3, porque aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 resultou em 3, sobre 3, que estava multiplicando o x. Simplificando isso aqui, eu tenho então que o x duas linhas vale 4 centímetros. Muito bem, Everaldo, chegamos onde queríamos? Com certeza. Qual a alternativa correta, meu amigo? Alternativa A. Alternativa A. Muito bem, de acordo com o gabarito e, segundo a pré-calibragem, uma questão de nível médio. Idêntica a ela nós não temos nos nossos cadernos do currículo, não é mesmo? Uma exata, Rodrigo, nós não temos. Apenas situações que induzem a esse tipo de cálculo, esse tipo de ideias. E essas razões trigonométricas são muito bem trabalhadas na situação da aprendizagem 4, não é mesmo, Everaldo? Com certeza, Rodrigo. São várias formas de abordar o mesmo sentido desse conteúdo.